Pessoal, boa noite, bem-vindos aí. Se vocês puderem dar uma sinalização se o som tá bom, só para a gente ter certeza que tá funcionando bem o som, se puder dar um... Tá ok o som aí? Tá ótimo. Bom, a turma tá entrando aí. O nosso objetivo hoje principal é falar das eleições de 2020, do nosso planejamento, das diretrizes, mas eu gostaria de dar uma atualizada. Muita coisa aconteceu aí no novo, especialmente em 2018, né? Acho que a gente já falou bastante aí sobre o processo eleitoral, mas eu queria falar um pouquinho, começar falando dos nossos três principais desafios para esse ano de 2019, né? Dentro desse cenário agora, onde o novo já está em outro patamar, né? Então, o primeiro desafio que a gente tem claramente são as entregas, que a gente precisa fazer tanto no legislativo quanto no executivo. O segundo desafio importante é a estruturação do partido, né? E o terceiro é a nossa expansão, e aí entra exatamente essa questão das eleições de 2020, né? Então, eu queria comentar primeiro da questão das entregas, dar uma atualizada para vocês o que já aconteceu. Então, no legislativo, todos os nossos candidatos já entraram cortando verbas, privilégios, diminuindo a quantidade de assessores, e montaram seus gabinetes basicamente através de processo seletivo, trazendo gente qualificada. Lembrando que o único que ainda não tomou posse são os deputados estaduais de São Paulo, que a posse ocorre agora em março, né? Mas já estão fazendo esse mesmo processo de montagem de gabinete, então todo mundo dentro da mesma linha, né? No nível federal, acho que vale a pena comentar, os nossos deputados já de imediato, os 8 deputados, têm trabalhado de forma muito integrada. Eles fizeram um negócio que eu acho que é bastante interessante, de dividir entre si os principais temas para evitar superposição, então a gente ganha muita produtividade assim. Então um está cuidando de coisas da reforma da Previdência, o outro vai se dedicar mais à educação, o outro no combate à corrupção, o outro na parte tributária, né? Então, aproveitando o perfil de cada um para a gente otimizar esse processo. E logo no início já protocolaram 2 projetos de lei muito alinhados com aquilo que a gente defende no novo. Um é a capacidade da gente poder devolver, possibilidade da gente poder devolver o fundo partidário, e o outro é pela extinção do fundo eleitoral, né? Então, acho que está funcionando bem aí. Agora, certamente, o principal projeto que a gente tem para trabalhar, e será um foco importante aí da bancada do Novo, é a aprovação da reforma da Previdência. Acho que a maioria de vocês deve ter visto hoje, saíram aí os detalhes finais do governo, falta ainda a parte dos militares, que deve sair em alguns dias. Essa reforma da Previdência, acho que vale a pena gastar um pouquinho de tempo aí, trará uma economia aí de cerca de 1 bilhão e 1 trilhão, desculpe, 100 bilhões de reais nos próximos 10 anos, e é fundamental a gente passar essa reforma para o país voltar a crescer, ter mais equilíbrio das contas, o governo não ter necessidade de aumentar a arrecadação, a gente poder gerar emprego e realmente colocar o Brasil na rota do crescimento. Então, acho que é um dever nosso, de cada brasileiro, de trabalhar pela aprovação disso. E, na verdade, o que ela busca no final é cortar privilégio, benefício, e a Previdência hoje se tornou um grande sistema de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, as medidas propostas, na nossa visão, são acertadas: o aumento da idade mínima de aposentadoria, um tempo de contribuição, uma contribuição maior daqueles que têm maiores salários, tanto no lado privado quanto especialmente no funcionalismo público. Então, em linhas gerais, ela parece bem positiva, né? Então, bom, no legislativo é isso que está acontecendo. No executivo, falando agora ainda das nossas entregas, né? O Zema também começou dando exemplo de corte de privilégio, benefício, não está morando em palácio, já colocou aeronaves do governo à venda, cortou uma enorme quantidade de cargos comissionados, fez a seleção dos secretários e dos principais membros das estatais através de processos seletivos, usando inclusive empresas de recrutamento. Então, trazendo processo técnico para essa etapa. E apesar da situação financeira do Estado, depois eu comento rapidamente, e da tragédia de Brumadinho, ele já conseguiu regularizar os repasses para as prefeituras que estavam represados, e está colocando em dia essa semana, começando a colocar em dia o 13º que vinha em atraso, né? É interessante, só para vocês terem uma ideia dos números do Estado, a gente está falando hoje de um déficit lá em Minas de mais de 19 bilhões de reais nesse ano, e se nada for feito nos 4 anos, o Estado termina com um déficit total de mais 100 bilhões de reais. Quer dizer, muita coisa para fazer, o desafio é grande.
o legado que foi deixado lá pelo governo anterior do PT foi muito ruim, então ele tem um desafio grande para fazer e lidou bem com todo esse processo aí de Brumadinho. O pessoal foi muito eficiente dentro da tragédia que teve em ajudar as vítimas lá, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio das entregas. Esse é algo que está caminhando, mas de novo estamos só começando, tá? Vou tentar falar, acho que o som está um pouco baixo, né? Deixa eu tentar. Então tá. Bom, segundo desafio do Novo é a estruturação do partido. Isso sempre desde o nascimento do Novo, quer dizer, acho que a grande diferença é que, diferente dos outros partidos, a gente está montando uma instituição que tem governança, que separa a gestão pública da gestão partidária, mas que trabalha como um time, né? Isso vai ser fundamental e nesse processo é uma área que vai ser muito importante esse ano, que foi montada no final do ano passado, mas que já estava previsto no Estatuto Novo, é o DAN, que é o Departamento de Apoio ao Mandatário, né? Essa área vai interagir tanto com os membros do Legislativo quanto do Executivo, para que a gente tenha certeza do alinhamento dos princípios e valores do Novo, para ajudá-los também no que for possível e, de novo, a gente ter essa consolidação da instituição, né? Bom, e por último, para falar da expansão, né? Acho que esse é o objetivo principal aí da nossa live, depois a gente abre aí para as perguntas, né? Expansão do Novo é um trabalho diário, feito aí por todos nós, a nossa base de crescimento é esse boca a boca, as mídias sociais, né? Mas a gente tem eventos importantes que são as eleições, né? As eleições são um momento mais importante desse processo, onde a gente consegue realmente mudar de patamar, né? Acho que foi isso que a gente acabou conseguindo fazer em 2016 inicialmente e mais agora em 2018, né? E é sobre isso então que eu queria comentar um pouco da nossa estratégia para 2020, né? Primeiro, acho que um aprendizado que a gente teve nas duas participações anteriores do Novo é que quanto mais cedo a gente inicia esse processo de começar a planejar o processo eleitoral, de abrir processo seletivo, de trazer as pessoas, mais eficientes e melhores são os resultados. Por quê? Isso permite que a gente traga mais talentos para a política, né? Permite que a gente se estruture melhor e permite também que essas pessoas que estão vindo possam se programar melhor para um desafio que, para a grande maioria delas, né, até pelo desenho do Novo, um processo eleitoral vai ser realizado pela primeira vez na vida. Então, a gente tem que ter esse tempo para planejar e por isso que agora, em fevereiro, a gente já está fazendo esses anúncios aqui que a gente vai repartir com vocês, né? A primeira coisa é dizer o seguinte: a gente já abrirá o processo seletivo para prefeitos em abril desse ano, né? Eu não sei se está meio, acho que está meio baixa a câmera, que é só... Tá. Bom, então a gente já abrirá o processo seletivo para prefeitos em abril, né? Isso dará aí, e o processo ficará aberto por um tempo, os detalhes a gente vai passar mais à frente, mas isso já permitirá que a gente comece já a largada disso e, como eu disse, se aproveite desse planejamento, né? Bom, agora antes de falar dos parâmetros que a gente vai divulgar aqui, das diretrizes, eu queria dividir com vocês qual o racional por trás desses parâmetros, inclusive foi isso que nós debatemos nas discussões realizadas aí com os diretórios estaduais, o diretório nacional, chegamos a ouvir também alguns mandatários, né? Justamente para tentar chegar no melhor desenho, onde a gente possa otimizar o crescimento do Novo, né? De um lado, o que a gente tem? Aí é interessante, né? De um lado, a gente tem o desejo de todos, eu diria especialmente dos fundadores do partido, da gente expandir o Novo o mais rápido possível, né? Ter candidatos na maior parte dos municípios e permitir que todo mundo pudesse votar 30, né? Para vereador e prefeito na sua cidade. Então, essa é uma demanda que existe de um lado, que na verdade é o que nos move, né? E do outro lado a gente tem o balanço que precisa ser feito de alguns aspectos, né? O primeiro é a nossa responsabilidade de trazer pessoas sérias, competentes, alinhadas com os princípios e valores do Novo para serem candidatos. E não só para serem candidatos, mas também para serem os responsáveis pelos diretórios municipais do Novo, né? Lembrando que todo mundo do Novo que atua nos diretórios como os membros são voluntários e o diretório precisa existir para que a gente possa ter
uma candidatura. Então a gente precisa atrair gente com disponibilidade e disposição para ser candidato e para fazer gerenciamento do partido, né? Essa turma é fundamental nesse processo. É um processo onde o Novo tem evoluído, acho que a gente ajudou a começar a mudar essa mentalidade de que as pessoas podem vir para a política e serem admiradas, não só serem criticadas, mas ainda é um processo lento, né? Por todo o sistema político, pela parte profissional. É um desafio sempre grande a gente tentar convencer a maior quantidade de pessoas a abrir mão de uma certa atividade na iniciativa privada e poder ajudar num projeto político, né? Então esse é um primeiro desafio e responsabilidade que a gente tem. O segundo é uma responsabilidade de blindar o partido, né, contra a entrada de pessoas da velha política. Eu acho que alguns de vocês já, especialmente os que estão nos diretórios, já tiveram essa oportunidade. Muita gente que se aproxima e fala, olha, eu tenho um grupo aqui na minha cidade, eu era do partido XYZ, que não tem nada a ver com o Novo, mas eu gostaria de ir para o Novo. Isso tem sido frequente e será maior ainda à medida que o Novo fique mais relevante. Só lembrando que agora, em 2022, a gente vai poder participar dos debates, justamente porque a gente conseguiu a quantidade mínima de deputados. Então, o atrativo do Novo para aqueles que querem apenas uma legenda limpa é muito grande, e a nossa responsabilidade para não frustrar todos vocês que apoiam, seguem o Novo e cobram exatamente o que a gente tem se comprometido a fazer, é impedir que esses grupos entrem no Novo e tragam uma distorção do que a gente quer com o projeto, né? Infelizmente, esse vai ser uma batalha constante, como eu disse, crescente com o nosso sucesso. O terceiro é viabilizar o partido financeiramente, né? Não só para a sua manutenção, mas também para o lançamento das candidaturas. Porque a gente vai ser sempre fiel àquilo que a gente já falou aqui várias vezes, que é um grande diferencial do partido, que é não utilizar recurso público. Então a gente depende do filiado com a sua contribuição, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas com base nos R$30 que os filiados, uma boa parte de vocês dá, que faz com que o Novo seja viável e a gente continue a crescer. E por último, também nas considerações que a gente teve, é o seguinte, como alocar os recursos humanos e financeiros, que são sempre escassos, da forma que a gente possa impactar ou atingir a maior quantidade de pessoas e, consequentemente, ter um crescimento mais sustentável do partido, né? Bom, em função disso, dessas discussões, a gente resolveu algumas coisas e era isso que eu queria aqui passar para vocês, e como eu falei, depois a gente tira algumas dúvidas, né? Primeiro é dar um grande salto em relação à nossa participação, tanto em 2016, nas eleições municipais, quanto na nossa participação de 2018. Aí só para na verdade, falar com vocês aqui algumas indicações, só para lembrar, em 2016 a gente participou em 5 capitais e nós tínhamos aproximadamente 1/3 dos filiados ativos que a gente tem hoje, né? E agora, a nossa intenção, nós gostaríamos, temos aptos a isso, mas vai depender, claro, de certos parâmetros, de chegar a 60 cidades com lançamento de candidaturas, né? Sendo que isso estaria aberto para os 22 diretórios e núcleos estaduais que o Novo tem pelo Brasil hoje. Lembrando que são 27 estados, mas o Distrito Federal não tem candidatura, então a gente está falando de 26 possíveis estados com lançamento de candidaturas, a gente estaria abrindo para 22, e em 18, que foi a nossa última eleição, tivemos candidaturas em apenas 18 desses estados. Então, é um grande avanço em relação aos 5 de 2016, estaríamos indo para algo como 60, e também para a nossa participação em 18, né? Então, esse é o primeiro objetivo. Bom, agora a gente tem um grande desafio para isso. E aí, eu aproveito aqui para agradecer os nossos filiados e pedir a ajuda de todos vocês que não são filiados, ou que eventualmente como filiados não são filiados ativos, não estão contribuindo, que é o seguinte, para viabilizar o início do processo seletivo, a abertura do processo seletivo, a gente precisa ter pelo menos 150 filiados no município. Só para a gente ter uma ideia, o que a gente está falando de 150 filiados? Cada filiado novo contribui com R$30. 150 filiados ativos, estamos falando aí de R$4.500, que é o que a gente vai ter de recursos no partido. Esses recursos são divididos entre o diretório municipal, o estadual e o nacional para viabilizar a existência do partido. Então, 150 é o número mínimo
que nós entendemos para tentar fazer uma campanha que tenha um mínimo de competitividade, dados os custos envolvidos e a própria estrutura e manutenção de um diretório local. Então, primeira meta nossa, obtermos nos próximos 90 dias, até o final de maio, 150 filiados nos municípios, para que a gente possa abrir processo seletivo nessas cidades. Só como informação adicional, nós temos hoje apenas 19 cidades onde a gente tem os 150 filiados ativos. Então é um desafio aí grande, quer dizer, trazer novos filiados e fazer com que aquelas pessoas que já foram filiados, mas que por acaso não estão com a contribuição em dia, voltem a contribuir para que a gente possa fazer esse crescimento, né? Então, esse é um primeiro parâmetro. Segunda decisão nossa também, nós queremos ter uma chapa completa em todos os municípios, vereador e prefeito. Por que isso é importante? Lembrando que é uma coisa que eu já falei inicialmente, quer dizer, nós teremos agora a possibilidade de participar nos debates, coisa que a gente não teve nem em 16, nem em 18, e eu tenho certeza que se a gente tiver essa possibilidade com a qualidade dos candidatos que a gente consegue trazer para o Novo, será um grande diferencial, não só no processo eleitoral, mas também para disseminar as ideias, os princípios do Novo e assim criar esse crescimento aí maior ainda no partido. Então, o objetivo é ter exatamente o representante para prefeito e vereador, né? E por último, a gente também precisa dar visibilidade e impactar a maior quantidade de pessoas possível, usando, como eu disse, os nossos recursos que são escassos, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista financeiro, né? E por isso nós decidimos priorizar as cidades com mais de 300 mil habitantes. Por que isso? Porque no Novo, a grande parte das cidades ainda tem uma quantidade muito pequena de filiados. Então a gente tem que começar de algum lugar, a gente está no processo de crescimento, foi isso que a gente fez em 16, fizemos agora em 18 e vamos agora crescer, dar mais um passo para as eleições de 2020. Então a prioridade serão aqueles municípios que terão mais do que 300 mil habitantes, basicamente porque são eles também onde a gente tem mais chance de obter os 150 filiados, né? A gente acredita que dessa forma a gente consolida o Novo sem atalhos, fiéis aos compromissos que a gente assumiu com os filiados, com os apoiadores, dando consistência e sendo assim responsável por tudo aquilo que o Novo tem se comprometido com todos vocês aí que acompanham, que a gente sabe que endossam esse projeto, né? Eu acho que basicamente isso. Eu vou abrir para as perguntas e eu queria só para aproveitar para agradecer os 20.803 filiados do Novo ativos, que contribuem mensalmente, e é graças a eles que o Novo tem conseguido escalar, se tornar uma referência. A gente está vendo isso pela atuação nossa já dos nossos deputados e também no Executivo. Quer dizer, esse projeto deve muito a essas pessoas que contribuem e fazem com que a gente seja capaz de, diferentemente de todos os demais partidos, viver sem o dinheiro público, né? Então, fica aqui o agradecimento a esses filiados e o convite a todos vocês para entrarem e fazerem essa contribuição para o Brasil, para todos nós, né? Acho que era isso aí. Agora vou abrir para as perguntas para a gente tirar as dúvidas aí. Deixa eu só ver aqui, acho que tem umas perguntas aqui, né? Você mandou para mim aqui? Mandei. Tá Vamos lá. Você mandou no seu coisa? Tá o Bruno da Maria. Mas eu mandei de novo. Ah, Maria. Então vamos lá. Ou tá de novo de mandei. O processo, vamos lá, algumas perguntas aqui, ó, que a gente está tirando a live. O processo seletivo será igual ao último que já aos últimos que já fizeram com todas as etapas? A ideia é o seguinte: a gente vai fazer dois processos distintos, um para o cargo majoritário e o outro para o vereador. O vereador provavelmente muito parecido com o que a gente fez de prova, questionário, e o prefeito mais parecido com o que a gente fez para o cargo majoritário em 2018, para governador. A ideia é que os diretórios estaduais, municipais, façam indicações e participem mais ativamente do processo, e a gente não descarta utilizar uma empresa aí de recrutamento e processo para nos ajudar não só na busca de pessoas que possam ser potenciais candidatos, mas também no processo seletivo, né? Minha cidade é pequena e achei muito difícil conseguir essa meta. Há alguma chance de flexibilizar?
Na verdade é o seguinte, nós daremos aí aos diretórios, os diretórios terão a possibilidade de, eventualmente, ter uma cidade com uma quantidade menor de habitantes, mas desde que ela chegue nos 150 afiliados, porque senão fica inviável do ponto de vista de recursos, né? Agora, o que a gente não pode esquecer, acho que isso é um alerta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte, todos nós temos muito trabalho para fazer, alguns para trazer filiados para o novo, outros realmente para aumentar a quantidade de filiados até lá os 150, para trabalhar em busca de pessoas para serem candidatos, para trabalhar em busca de pessoas para serem os responsáveis pelos diretórios e também para trabalharmos já pensando nas eleições de 2024 e 2026. Quer dizer, o novo é um trabalho constante, lembrando aí que esse mês faz exatamente 8 anos que a gente fez a fundação do partido e para fazer um partido diferente de tudo que está aí, sem atalhos, a gente tem que lidar com essas adversidades e pensar sempre com visão de longo prazo, né? Bom, se na minha cidade não tiver candidato a prefeito, poderia lançar só vereador, a gente vai trabalhar inicialmente para buscar o prefeito, porque a gente acha importante ter a chapa completa. Não é totalmente descartável, mas essa ideia, mas a gente quer trabalhar para o prefeito, para buscar o prefeito. Deixa eu só ver aqui mais. O que mais? Como vai ser o processo seletivo? Já falei um pouco sobre isso. Qual é o prazo para ter um nome para prefeito? A gente vai abrir o processo agora em abril e ele vai até outubro. Quer dizer, o processo vai ficar aberto. Diferente das vezes anteriores que a gente fazia, abria, aí abria outro processo, ele vai ficar em aberto, então a gente vai ter aí praticamente 6 meses para buscar uma pessoa qualificada, alinhada com os princípios e valores do novo, que seja um bom gestor. Para vereadora. Para vereador a gente abre... Está pensando em agosto. Agosto, Para vereador a gente abre em agosto e também alonga um pouco mais aí. Minha cidade deve tirar meta. O que devo fazer para ser um candidato? Se for prefeito, o ideal é você já entrar em contato com o núcleo ou diretório municipal ou estadual, se não tiver um municipal, para apresentar seu currículo, as suas características, se for para prefeito, ou se for para vereador, esperar que a gente vai lançar o processo aí para você fazer a inscrição online, né? Por que esse número de filiados, como chegou aos 150? Basicamente, os filiados de 150 por essa questão financeira, quer dizer, 150 filiados ativos vezes R$30 dá R$4.500. Pela nossa experiência, é o mínimo que a gente precisa para ter condição do diretório se estruturar e também para a gente ter algum recurso durante a campanha para algumas coisas que são essenciais aí, da parte jurídica, prestação de contas. Então, assim, é um mínimo financeiro para a gente poder ter alguma coisa que fique de pé, né? Deixa eu ver mais aqui. Mais alguma outra coisa? Não, a maioria é em torno dessa questão do número de filiados, se atingir a meta, mas a cidade não tiver os 300 mil. Como eu falei, é o seguinte, quer dizer, há uma concentração nossa nas cidades maiores da quantidade de filiados. Então a gente já tem um desafio, como eu disse, a gente só tem hoje 19 cidades com mais de 150 filiados ativos. Então a gente precisa aumentar isso. E os diretórios terão a opção de ter uma cidade com menos de 300 mil habitantes que tenha batido a meta dos 150 afiliados, que eles julguem que faz sentido, por tudo isso que a gente falou, de fazer uma proposta para esse município. Então, não estão definitivamente excluídos, mas não será a prioridade, porque, de novo, para a gente ter o crescimento, o ideal é que a gente atinja a maior quantidade de pessoas, possa estar em municípios que a gente possa vá para a televisão e principalmente que tenham tido viabilidade financeira, né? Mas assim, a informação que eu queria deixar é o seguinte: isso o que a gente gostaria de novo, era poder lançar na maior quantidade de municípios. Acho que esse é o desejo de todos nós, né, que estamos aqui pelo novo. Mas a gente tem todas aquelas considerações que eu falei, que é garantir que a gente faça esse crescimento sustentável, para que a gente não cause uma frustração depois de ter uma participação grande e estar trazendo pessoas que não estão alinhadas com o novo e eventualmente podem estar até prejudicando a imagem do partido, que para nós hoje, eu acho que isso ficou muito claro nessas eleições,
é o que a gente tem de mais valioso, é a imagem da instituição, de fazer as coisas sérias, de cortar privilégios, cortar benefícios, não usar dinheiro público, brigar pelo cidadão, pelo indivíduo, reduzir carga tributária, buscar o que é melhor para o país, né? Acho que isso é sempre o nosso principal objetivo, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente já vai caminhando para o fechamento. O processo de eleger para prefeito, acho que é mais ou menos isso aí. Então, ó, queria agradecer a presença de todos vocês, acho que temos um grande dever de casa para fazer, já pensando nesse processo, e acho que, independente disso, acho que em 2019, acho que tem uma grande mudança aí, que foi as pessoas, e a grande maioria hoje está muito mais atenta para a política, acho que isso vai ajudar bastante a colocar o Brasil no rumo, a gente vai estar atento, apoiando o governo em tudo aquilo que fizer sentido, criticando o que não fizer, pensando sempre no bem do país. Acho que com os nossos deputados atuando dessa forma, bem alinhado e muito ciente de quais são os nossos deveres também no Executivo, o Novo vai continuar crescendo, mudando de patamar e, de novo, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando, que estão contribuindo e pedir para mais gente fazer parte desse processo. Quer dizer, vamos incluir o Novo nas nossas prioridades, porque a gente vai precisar de vocês para mudar o Brasil o mais rápido e ajudar nessa mudança. É isso aí, boa noite a todos aí, muito obrigado.